a gente já tem que ter meio que delineado, meio não, né, super delineado toda a trajetória da pesquisa, como é que ela vai ser, quais são as metodologias, quais são os autores, quais são os nossos referenciais analíticos, até mesmo antes de estar em contato com a pesquisa de fato, né? Então, eu entendo que isso de alguma forma pode nos limitar bastante, porque a gente fica às vezes tão focado na questão dos resultados, né, da pesquisa, que a gente acaba esquecendo um pouco o processo, né, de como que a gente está desenvolvendo essa pesquisa, e muitas coisas podem acabar ficando de fora disso, né. Então, isso eu venho pensando muito na minha própria pesquisa do doutorado agora, que vem me abrindo muito para pensar, assim, né, de diferentes pontos, né. Eu acho que eu não falei, né, enfim, eu trabalho, então, no mestrado eu trabalhei com grupos e coletivos de mulheres no Facebook, no contexto da pandemia, né. Foi uma pesquisa muito interessante, assim, para entender a potência desses grupos, desses espaços da internet, né, como espaços de construção de saberes, de captação e distribuição de recursos para essas mulheres em situação, muitas vezes, de vulnerabilidade social muito grande, né? Então, são espaços, sim, de muita importância, assim, para pensar hoje, né? São espaços de denúncia, também denúncia de diversos tipos de violência, da precarização de políticas públicas, enfim, que essas mulheres acabam sofrendo, né? E agora, no doutorado, eu sigo trabalhando com grupos e coletivos de mulheres na internet. A ideia é ampliar um pouquinho, não só para o Facebook, mas para outras plataformas também, pensando em outras modalidades, como, por exemplo, podcasts ou outras questões nesse sentido. E também ampliar, no sentido de que até então eu venho trabalhando com grupos de mulheres mais progressistas, digamos assim, e agora poder pensar também essas outras expressões que ocupam esse espaço também, como os grupos de mulheres antifeministas, né? Que eu acho que geram tensões muito importantes para pensar, ainda mais agora que está ganhando cada vez mais notoriedade, mais visibilidade, né? Pensando em termos de democracia e tudo mais. Então, acho que acaba sendo muito importante pensar. Bom, para quem se interessa, por isso que eu falei agora, dessa questão de olhar para o processo da pesquisa, para as nossas próprias implicações no processo da pesquisa, como é que a gente se sente em relação aos sujeitos da pesquisa que a gente está trabalhando, porque eu entendo que quando a gente escolhe um objeto de pesquisa, um tema, autores, enfim, nunca é por acaso, sempre tem algo de nós ali na nossa pesquisa, e a gente precisa pensar como que isso vai impactar na nossa pesquisa, né? E pensar esse processo é muito importante. Eu sugiro que, então, se interessam por isso, ler artigos que trazem relatos de pesquisa, né? Tem muitas feministas que trazem essa abordagem, tem estudos feministas, elas trazem mais focado, então, no processo da pesquisa do que nos próprios resultados. E acaba sendo muito interessante para pensar essas outras formas de produção de conhecimento e tudo mais. Bom, eu vou falar um pouquinho agora, rapidinho, como é que eu pensei a montagem dessa apresentação, né? Então, primeiro eu vou começar falando sobre epistemologia, né? Trazendo algumas abordagens tradicionais, né? Trazendo algumas questões para pensar. Meu Deus, existe passagem, gente. Desculpa que a gente trocou de auditório, mas não, eu não tenho que passar ainda. Tá, então, depois eu vou para lá. Tá. Primeiro, então, eu vou falar um pouquinho sobre como é que está organizado. Primeiro, eu trago a questão das epistemologias com as abordagens tradicionais. Em seguida, vou para as epistemologias feministas, então, né, que estão pensando a ciência a partir dessas teorias feministas. Eu vou trazer algumas autoras importantes para pensar esse tema, lembrando que eu estou trazendo um recorte de acordo com a minha trajetória, né? É óbvio que tem muitas outras autoras que são importantes para pensar esse tema, né? Eu trouxe apenas um recorte, então, pessoal, só para deixar claro, né? E aí, depois, eu vou trazer algumas perspectivas dos movimentos feministas, né? Feminismo decolonial, interseccional, os ecofeminismos, enfim, cyberfeminismo. E então eu vou justificar um pouquinho porque eu penso que é mais interessante, talvez, trazer as perspectivas do que as ondas do feminismo, né? Primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, como coloca a Nancy Fraser, né? Pensando nessas categorias, mulher, capitalismo, né?
dizendo então que as mulheres, fazendo uma crítica muito forte ao feminismo liberal, dizendo que a gente não deve então se adequar a essas normalizações do sistema capitalista, mas pensar em outras formas de economia feminista, economia solidária, enfim, né? E já estamos se falando também até da quinta onda, né? Bom, eu penso que talvez seja mais interessante pensar pelas perspectivas, porque entender a história dos movimentos feministas de um ponto de vista assim, linear e cronológico, eu acho um pouco difícil de se pensar, né? Porque eu acredito que esses movimentos, de alguma forma, foram acontecendo de uma forma simultânea, foram acontecendo várias coisas muito junto e ao mesmo tempo, também muito junto com os movimentos sociais, outros movimentos sociais, né? Também junto com a academia, enfim, né? E aí, então, eu acho um pouco difícil pensar de forma cronológica, né? E também, porque se a gente for pensar, por exemplo, na primeira onda do movimento feminista, né? Na primeira onda do movimento feminista, essa questão da produção do conhecimento, ela não era uma temática central a se pensar ali, né? Na primeira onda se trazia mais a questão dos direitos, né? Do direito ao voto, do direito ao trabalho, enfim, né? E também, bom, se a gente for pensar quem foram as protagonistas da primeira onda feminista, né? Bom, de fato foram mulheres brancas, mulheres de classe média, mulheres acadêmicas, enfim. E então muitas outras mulheres foram deixadas de lado em todas essas produções que saíram dessa primeira onda, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nessa questão do trabalho, essas mulheres que estavam à frente da primeira onda, bom, elas estavam lá, mulheres brancas, enfim, acadêmicas, lutando por essa questão de melhores condições de trabalho, de igualdade nos contextos de trabalho, mas ali naquela época as mulheres negras já estavam trabalhando há muito tempo, né, em regimes de exploração e etc, né? De novo, elas ficaram de fora dessa história, né? Então, acredito que alguns movimentos ali, algumas ações coletivas tiveram uma maior notabilidade, né, tiveram uma maior visibilidade. Acredito que justamente por conta desses marcadores de raça, de classe, enfim, de localidade também, né? Aonde que esses movimentos estavam sendo desenvolvidos? Eram na Europa, eram no Brasil, eram, enfim, né? Então, nesse sentido, o meu posicionamento é pensar pelas perspectivas. Não está errado pensar pelas ondas, enfim, são só perspectivas diferentes. Eu também, obviamente, não trouxe todas as perspectivas feministas para pensar, né? Eu selecionei aquelas que eu acredito que se encaixam melhor para pensar o contexto daqui, né? O conceito do Brasil, dos países da América Latina, América do Sul. Então, eu vou acabar focando mais nessas perspectivas, tá? Então, agora, de fato, eu vou começar e só preciso me coordenar com os slides que eu preciso ir trocando. Tá. Bom, então, primeiro, né, o que é epistemologia, né? Epistemologia é a área de estudos que investiga a produção do conhecimento científico de forma crítica, né? Vai pensar, então, todo o processo de formação desse conhecimento científico, quais são os princípios, quais são as bases, como são construídas as hipóteses, como são feitas as análises dessas hipóteses, como se chega nesses resultados, enfim, né? Vai pensar todo esse processo, né? O que envolve o ponto de vista lógico, linguístico, sociológico, interdisciplinar, político, filosófico, histórico. Também o conhecimento científico é inserido numa cultura e no contexto sócio-histórico, né? Então a gente vai entender que o conhecimento ele é inacabado e que ele é transformacional, ele vai se transformando ao longo do tempo, até porque tem a ver com essa questão da localidade, da onde está sendo construído esse conhecimento, né? E tem a questão da ontologia, que é uma coisa que eu gosto bastante de falar, assim, né? Bom, enfim, né? O que seria ontologia? Ontologia é a forma como a gente entende o sujeito em realidade social. Por exemplo, né, se eu entendo de um ponto de vista mais realista, no sentido, então, de entender a sociedade, as estruturas sociais já dadas de alguma forma, independente da nossa interação com elas ou das nossas percepções. Ou se eu entendo, então, o sujeito da realidade social de um ponto de vista mais construtivista, então, a realidade social construída a partir das nossas interações, das nossas percepções. Ou na psicologia, né? O sujeito da psicologia é o sujeito regido pelo consciente. O sujeito da psicanálise é o sujeito regido pelo inconsciente, né? Na perspectiva, então, das epistemologias feministas, né? Bom, entende o sujeito
inserido numa sociedade onde tem as relações de poder, então leva em consideração esses dois eixos, que é gênero e poder, né, principalmente para pensar a vida de pessoas de grupos sociais historicamente mais vulneráveis, onde tem menos condições, né, como as mulheres, população LGBTQIA+, e outras populações, né. E a questão da ética, óbvio, né, que é a nossa responsabilidade enquanto pesquisadoras e como que a gente lida com o próprio processo da pesquisa, como é que a gente se posiciona epistemologicamente em relação à nossa pesquisa, né. Enfim, eu acho isso muito importante para a gente poder pensar nos autores, nas autoras que a gente trabalha, nas teorias que a gente trabalha, né. Bom, será que essas autoras, essas teorias aqui, a forma como elas entendem o sujeito e a realidade social tem a ver com a minha pesquisa, com o sujeito da minha pesquisa, com a metodologia que eu escolhi, né? Eu acho que é sempre interessante a gente pensar nessa lógica, né? Ficou um pouquinho desconfigurado aqui, tá, pessoal? Mas, enfim, acho que dá para entender. Bom, então agora eu trouxe exemplos de algumas abordagens epistemológicas tradicionais, né, e os seus princípios filosóficos, sociológicos, enfim, né. Eu trouxe isso porque acho que quando a gente vai estudar a história da ciência ou qualquer coisa nesse sentido, essas são as primeiras coisas que aparecem, assim, geralmente, né. Claro que podem aparecer coisas diferentes disso, né, mas isso aqui sempre é o essencial, né, isso aqui é o que a gente tem que saber, né. E aí, como vocês podem ver, tem um total de 0 mulheres ali, né? Vocês podem ver, então, epistemologia genética de Piaget, epistemologia histórica de Bachelard, epistemologia arqueológica de Foucault, epistemologia racionalista crítica de Popper, epistemologia crítica de Habermas e as epistemologias pedagógicas, né? E também ali os princípios filosóficos, também com todos os filósofos canônicos da história da ciência, enfim, né? Então, a gente pode pensar que se a gente vai por essas abordagens mais tradicionais, a gente já vê que o conhecimento científico ele é produzido, ele é pensado a partir de um olhar masculino, né? Ele vai, então, produzir um saber que ele é universal, que é para um sujeito universal, que é o homem, né? Então, isso é um problema muito grande, né? Porque muitas coisas acabam ficando de fora disso, né? Como, por exemplo, obviamente, a realidade de outros grupos sociais, né, como as mulheres e outros grupos, enfim, e outras realidades sociais também, né? Porque, justamente, eles vão pensar os problemas que têm que ser estudados, que têm que ser trazidos para a academia, que têm que ser discutidos a partir da perspectiva deles, né? Da perspectiva de homens, geralmente homens brancos, ocidentais, enfim, né? E muitas outras populações acabam ficando de fora disso, né? Bom, aqui eu trago aí várias perguntas. Bom, então, quais são os problemas sociais selecionados? Como e por quem eles são escolhidos? De que formas eles são investigados e interpretados? E se esses problemas eles são associados a grupos sociais e realidades sociais? A resposta é sim, pela minha fala de agora. Né? Todas as questões são pensadas por homens dentro dessas epistemologias tradicionais. Né? Então, quais questões foram negligenciadas pelas epistemologias tradicionais, né, se a gente for pensar? Bom, são muitas, né, se a gente for pensar. Então, primeiramente, acho que é o silenciamento, né, dessas outras vozes, desses outros grupos, né, que são marginalizados, que são grupos subalternos, que não conseguem que têm uma dificuldade muito grande de chegar a lugares de poder para poder falar, para poder colocar suas experiências, suas realidades. Isso tem a ver com a questão colonialista do saber, né? Porque aqui a gente também já está pensando, tá, mas o que pode ser considerado conhecimento científico, afinal de contas, né? Será que o conhecimento científico pode ser considerado só aquilo que é tratado com todo aquele rigor da ciência, metódico, enfim, né? Só aquilo que é produzido dentro do laboratório? Ou será que outros saberes construídos socialmente assim, também não podem ser considerados, né? Como, por exemplo, os saberes de populações mais marginalizadas, os saberes de mulheres indígenas, por exemplo, né? Será que esses saberes também não podem ser considerados como conhecimento científico, né? Não podem ser levados em consideração também? Então, enfim, são questões
importantes para pensar. A própria questão ali de pensar a questão das emoções dentro do contexto da pesquisa também é inviabilizado por essas epistemologias tradicionais, né, visto que essa questão das emoções ela é muito colocada historicamente como uma questão própria da condição feminina, né, e essa questão da razão muito própria da questão masculina. Então, isso também acaba sendo inviabilizado por essas epistemologias tradicionais, né, que eu acho que é muito importante pensar no contexto da pesquisa. Bom, então agora eu vou para a parte das epistemologias feministas de fato, né? Então, é uma área de estudos que vai criticar a praxis da ciência que ganhou legitimidade e universalidade, que então é essa ciência produzida por homens brancos e ocidentais, né? É uma ciência, a ciência feminista, então, ela é produzida a partir de uma subversão epistemológica. Então, acho que tudo isso que eu vinha falando agora, né? De poder pensar a partir de um outro ponto de vista, né? De outros vários pontos de vista, na verdade, né? A gente vai trazer, então, tornar uma figura central a mulher e outras populações historicamente mais vulneráveis, né? Tornar a mulher sujeito e objeto dos estudos, e não só nessa perspectiva, né? Mas poder pensar outras coisas também. As epistemologias feministas, então, elas vão trazer outras metodologias mais aproximadas, assim. A Guacira Lopes Moura, ela fala que as epistemologias feministas, elas são epistemologias do detalhe, né? Que a gente vai olhar para esse conhecimento socialmente situado, já trazendo também a dona Haraway, né? Que a gente pensa, então, que o conhecimento ele não é descontextualizado, né? Ele é construído a partir do contexto onde eu estou inserida, né? Onde eu estou inserido, enfim, né? E que isso deve ser levado em consideração quando a gente vai pensar todo o processo da pesquisa, né? Como que a gente está escolhendo os nossos sujeitos, quais são as metodologias, enfim, né? Um outro achado muito importante das epistemologias feministas é a questão que elas trazem para o pessoal e político, né? Então, elas vão trazer que a gente pensar a esfera pública e a esfera privada, a gente não tem como pensar essas duas esferas de forma individualizada ou separadas, né? Porque a gente precisa pensar essas duas esferas juntas, né? Trazendo a experiência e a percepção de mulheres com as suas problemáticas, com todas as suas questões, né? Para o campo do saber também, né? E a questão das categorias analíticas instáveis e dos marcadores sociais, enfim, né? Justamente por essa questão do saber ser situado, né? Dependendo do lugar onde eu estou pesquisando, da população que eu estou pesquisando, outras categorias diferentes podem surgir, né? Então, a gente tentar pensar essas categorias de uma forma talvez não tão objetiva e não tão fechada, mas deixar isso em aberto, como se pudesse transitar sobre elas, né? Porque isso pode mudar, inclusive, no decorrer da pesquisa, quando a gente vai a campo, enfim, né? Bom, então, algumas relevâncias e contribuições das epistemologias feministas, né? Então, justamente, né, ela questiona essas estruturas de conhecimento tradicionais que perpetuam relações de dominação e exploração, que não tem a ver só com isso, mas tem a ver com toda a construção do patriarcado, né? Que não tem a ver só com a questão também das desigualdades de gênero, mas tem a ver com racismo, tem a ver com sexismo, tem a ver com a colonialidade, né? Enfim, todas essas formas de exploração e de opressão, né? Todos esses marcadores que também, da mesma forma, não devem ser entendidos de uma forma individualizada, né? A gente é constituído e atravessado por essas diferentes formas de opressão, né? Vai desnaturalizar, então, essa ideia de neutralidade do conhecimento, neutralidade da ciência, neutralidade da pesquisadora, do pesquisador, né? Reconstruindo a relação entre o sujeito e o objeto da pesquisa, né, de uma forma mais igual, digamos assim, né, onde se possa conversar, não como se houvesse uma hierarquia muito distante entre eles, né, mas que pudesse ser conversado de uma outra forma. Vai trazer a visibilidade e o reconhecimento de outras formas de saber, como eu disse antes, né, não só desse saber rígido, né, da academia, incluindo, então, experiências marginalizadas. Vai se pensar aqui numa transformação social e política, assim, acho que pensa numa nova
no novo modelo de sociedade de forma geral, assim, né? Que vai para além da questão das desigualdades de gênero, da questão da violência de gênero, que é óbvio que isso tudo é muito importante, mas que está dentro dessa ideia de transformação social e política, que tem a ver também com a questão do capitalismo, de pensar outras formas de vida que vão fugir dessas ideias neoliberais, individualistas e etc., né, de competitividade. Acho que muito do que foi dito também hoje na mesa de abertura que a gente teve hoje de manhã, que foi fantástica, assim, né? A questão da justiça epistêmica, então, que é justamente trazer essas outras epistemologias que não são as tradicionais para o centro, né, para poder pensar as nossas próprias pesquisas e, obviamente, pensar uma educação mais inclusiva, criativa, com currículos mais diversificados, assim. Eu gostei muito da fala do professor Rafael, assim, hoje, né, no início, assim, falando sobre a questão dos autores, das teorias que são trabalhados, principalmente, acho que nas disciplinas que são obrigatórias, né? Disciplina obrigatória de antropologia, sociologia, ciência política. Eu, quando fiz, enfim, nenhuma autora mulher, assim, né? Acho que daqui do PPG que eu tive experiência foi a professora Tereza, que trouxe alguma questão relacionada, e a professora Fernanda também, né, com mulheres, o professor da disciplina de movimentos sociais do semestre passado também trouxe. Foi bem interessante. Acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente está muito atrasado, inclusive, pensar isso somente agora, né? Eu lembro da minha graduação em psicologia, né? Enfim, né? Tudo isso que eu estou falando aqui agora, eu não tive contato nenhum na minha graduação, né? Acho que mais de 80% dos autores das teorias foram todas de homens, né? Num curso onde mais de 90% das professoras são mulheres e também as estudantes são mulheres. E, enfim, a gente aprende psicologia baseada no saber de homens, né? E isso também é uma questão que eu vejo que vem mudando a passos muito lentos, mas que já são muito importantes e que a gente tem que continuar debatendo isso nos nossos currículos, né? De uma forma muito urgente, na verdade, né? Então, estou ansiosa para ver esse grupo de leitura que ele falou que vai ter, essas sugestões de leitura com mulheres e outras pessoas que não são esses nomes como Durkheim, Bourdieu, enfim, que são muito importantes também, mas que não são só eles, né? Tem um outro lado das ciências sociais, tem um outro lado da psicologia, mas que ele só não é olhado e não é conhecido, né? Então, acho que isso é bem importante. Bom, então agora eu vou para algumas autoras. Bom, provavelmente vocês devem olhar esse slide já vão se assustar, porque só tem norte-americana, europeia, enfim, mas depois eu vou trazer as outras, as brasileiras, latino-americanas, enfim, né? Trouxe elas porque, bom, fazem parte da minha trajetória, eu acho que elas trazem contribuições importantes também para poder pensar as diferentes epistemologias, né? A Sandra Hagen, então, ela vai trazer o conceito de epistemologia do ponto de vista, né? Ela vai dizer que o nosso conhecimento, então, ele é produzido a partir das nossas vivências, das nossas experiências, da nossa história de vida. Isso não tem como não estar desvinculado, né? Ela também vai trazer a questão que acho que eu comentei antes também, da instabilidade das categorias que a gente vai usar para analisar os nossos fenômenos, né? De poder pensar elas de uma forma não tão estática, né? Mas que a gente pode vir a mudar de acordo com a localidade que a gente está estudando e com a população que a gente está estudando. Bom, então, seguindo já para a Dona Haraway, traz então os saberes localizados, né? Como eu comentei antes também, né? Ela vai dizer que não é descontextualizado, que a gente vai construir esse saber muito em cima do local que a gente está pesquisando, a gente vai trazer aquela experiência para a produção desse conhecimento, né? A Patrícia Hill Collins, então, é uma autora muito importante para pensar o feminismo negro, o feminismo interseccional, né? Ela vai trabalhar com os marcadores de classe, raça e gênero, né? A Judith Butler, então, ela vai trazer a ideia de performatividade de gênero, né? Ela vai dizer, então, que a gente pode... O gênero, ele é socialmente construído e a gente pode transitar ao longo da vida por diferentes posições, né? Então, ela tem algumas contribuições mais recentes agora sobre a questão da ética, né? Que eu acho que também são muito importantes, que não estão... talvez não vinculadas necessariamente à questão de gênero, né?
pensando sobre a produção de vidas precárias, os contextos de guerra, quais são as vidas que são passíveis de luto, né, que tem a ver com essas populações mais marginalizadas, como as mulheres. Enfim, eu acho que são questões importantes também que ela traz. E a Nancy Fraser, que eu acabei falando um pouquinho antes, acho que a Ana depois pode falar muito melhor do que eu sobre ela, trabalha bastante com a Nancy Fraser, né, desde uma perspectiva do feminismo marxista, então pensando essas categorias mulher, capitalismo e outras formas então de economia solidária, enfim, que fogem desse neoliberalismo, né? Então, agora eu vou trazer então as brasileiras, né? Vou começar então pela Lélia Gonzalez, né, que é uma das precursoras do feminismo negro, feminismo interseccional, né, do Brasil. Ela foi uma das fundadoras do movimento negro unificado ali no final dos anos 70. Né? Ela vai trabalhar com os eixos racismo, sexismo e a cultura afro-brasileira. Né? Tem uma obra, acho que muito importante, assim, muito clara nas suas palavras, eu acho que é bem interessante lê-la. Né? E a Sueli Carneiro, então, ela também um nome muito importante do feminismo negro no Brasil, né? Ela é fundadora do GELES, do Instituto da Mulher Negra, nos anos 80, no finalzinho dos anos 80. Ela também vai trabalhar com os eixos de gênero, raça, mais focado para a questão das políticas públicas, das políticas de ações afirmativas, né? Eu acho que escrevi o nome dela errado, tá? da Safiotti, então. Ela vai trabalhar com a questão de classe, né? A mulher inserida numa sociedade de classe, eu acho que inclusive esse é o nome da tese dela, trabalhando também mais dentro dessa perspectiva do feminismo marxista. E a Carla Cotirene, eu gosto muito dela. Teve uma professora que veio a banca no mestrado que me sugeriu a leitura dela, não conhecia ela. Ela é assistente social, ativista, também trabalha com esses eixos de raça, classe e gênero. Ela traz o conceito de epistemologia do cuidado, então, para pensar o desenvolvimento de práticas de cuidado por mulheres negras nas comunidades, né, e vai dizer que isso são práticas de resistência contra o racismo estrutural que a gente vive hoje, né? E o quanto que é importante escutar as experiências dessas mulheres para poder justamente lutar contra essas práticas de opressão, né? Trouxe a Margarete Hayo, que eu estou lendo muito ela ultimamente, assim, acho que é professora, acho que ela ainda é professora da Unicamp, ela é da História, ela trabalha então com História das Mulheres, né? Ela vai pensar mais do ponto de vista da subjetividade, mulheres e subjetividade. Ela trabalha com análise do discurso, então vai pensar essas relações de poder, como é que essas mulheres se constituem subjetivamente dentro de uma sociedade que produz hierarquias de poder, enfim, que coloca a mulher, insiste em colocar a mulher nesses lugares subalternos, né? A gente tem também a Célia Pinto, eu esqueci de colocar ela aqui, que é a professora da URGS, né? Acho que ela já está aposentada, também trabalha com a história do feminismo no Brasil. Para quem se interessa sobre o tema, acho que é bem interessante ler também. Agora, então, o contexto América Latina. Já vi que até isso ficou bem feliz. Bom, então, Maria Lumores, Argentina, né? Acho que é uma das principais representantes do feminismo decolonial. Pense, então, as categorias, então, raça, gênero e colonialidade. Ela traz o conceito de colonialidade de gênero, né? E o quanto que o gênero é construído a partir daí, né? A Rita Segato, também, da Argentina, né? Ela trabalha mais com a questão de violência de gênero, né? Dentro dos contextos da América Latina, também muito importante para pensar essas diferentes formas de epistemologia. Julieta Paredes, então, ela trabalha mais com a questão do feminismo comunitário, né? Pensando na realidade de mulheres do campo, de mulheres indígenas, dos povos originários, né? A Silvia Rivera, ela trabalha com, eu esqueci agora a Silvia Rivera, gente, me desculpem, mas eu acho que é alguma coisa relacionada com os ecofeminismos, né? Tá. A Silvia Rivera, se não me engano, ela trabalha com essa questão dos ecofeminismos também, pensando a relação, então, entre mulher, ecologia e diferentes formas de vida, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre ecofeminismos, né? Enfim.
Priel, então, é uma mulher da República Dominicana, uma mulher lésbica, então ela vai trazer muita questão da heteronormatividade de gênero dentro de uma perspectiva decolonial, né? Então, acho que é uma autora diferente para pensar essa questão da heteronormatividade, ou, por exemplo, pensa a Judith Butler, assim, ela vai trazer de um outro ponto de vista que eu acho que é bem interessante poder pensar. Agora, as epistemologias africanas. Não sei pronunciar o nome delas, pessoal, enfim, não é a minha área de estudos, mas eu achei importantíssimo trazer, porque eu acho que a gente também precisa olhar para isso. Bom, então essa primeira moça, que está com a foto preto e branco, que eu não sei pronunciar o nome, ela vai, desde a perspectiva decolonial também, ela é da Nigéria, né, enfim, ela vai trazer que em algumas sociedades da África fica muito difícil pensar gênero da forma como é pensado aqui nas sociedades ocidentais, né? Porque, por exemplo, lá tem alguns desses lugares, assim, o gênero acaba não sendo uma questão tão central, digamos assim, para pensar as relações sociais, para pensar como são construídas essa organização social, né? Tem outras coisas, tem outros recortes que podem ser mais importantes nessas sociedades, como, por exemplo, status, como, por exemplo, idade. Então, como pensar gênero dentro de sociedades assim, né? Então, acho que é bem interessante trazer essa perspectiva, enfim, para vocês saberem que isso existe, para quem se interessa sobre o tema para procurar, né? A outra moça, a Chandra, ela vai trazer justamente a crítica dessas epistemologias feministas ocidentais, né? Junto com ela também, que também traz, né? Para poder pensar essas outras realidades. Ela é da Índia, então ela traz muito esse contexto, né? Então, isso aqui eu não domino muito, pessoal, das epistemologias africanas, mas eu quis trazer porque eu acho que é importante vocês saberem que existe, né? Bom, então agora eu vou pular para as perspectivas feministas, né? Bom, então, feminismo interseccional. Das minhas pesquisas, dos meus estudos, eu trabalho então com essa perspectiva, né? No contexto das redes, da internet, acaba sendo um pouco difícil pensar isso, assim, né? Pensar em como mapear esses marcadores sociais, assim, né? Mas que, de alguma forma, isso é muito importante, né? Pensando, obviamente, que, por exemplo, nem todos têm acesso à internet, entre outras coisas. Eu vou falar isso depois, mais no final do cyberfeminismo, né? Então, é importante, sim, pensar essas intersecções também no contexto da internet, no serviço da internet. Bom, o conceito de interseccionalidade é um conceito acadêmico, né? Nasce dessa obra, em 1989, dentro da teoria crítica de raça. Ela vai trazer, então, para o centro a importância de pensar o sujeito, pensar as mulheres, enfim, e esses grupos historicamente mais vulneráveis, atravessados e constituídos também por esses marcadores sociais, de gênero, raça, classe, etariedade, colonialismo, e dizer, então, acho que eu já falei isso, vai ficar um pouco repetitivo, que isso tem que ser visto não de uma forma individualizada, né? Vai trazer também essas diferentes formas de opressão e como isso acaba atuando também nos processos de subjetivação e na própria condição de vida dessas pessoas, e que a gente precisa urgentemente olhar para isso nas nossas pesquisas, né? Bom, de que pessoas que eu estou falando? Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa, sei lá, com mulheres em Porto Alegre. Mas de qual mulher que eu estou falando, né? São as mulheres que vivem mais no centro de Porto Alegre, nos lugares mais periféricos de Porto Alegre, são mulheres de classe socioeconômica alta, mulheres de classe socioeconômica baixa, são mulheres que têm filhos, são mulheres que não têm filhos, enfim, né? São uma infinidade de marcadores que eu acho que a gente tem que pensar. E é isso que o feminismo interseccional vai olhar, de alguma forma, né? Então, elas trazem aqui 4 domínios de poder, né, que são importantes para pensar essas relações de desigualdade, muitas vezes, né? Então, estrutural, cultural, disciplinar e interpessoal, né? Para a gente poder ter um olhar mais amplo sobre esses sujeitos, né, que a gente está pesquisando. Eu trouxe esse conceito que eu acho que é bem interessante de dororidade, né? Que é da Vilma Piedade. A Vilma Piedade, então, ela vai criticar esse conceito de sororidade, né? Porque ela vai entender que esse é um conceito que fala de uma irmandade de mulheres brancas, né?
E que isso não dá conta de pensar a plenitude das mulheres daqui, das mulheres latinas, enfim, né? E das experiências de dor que as mulheres negras têm, né? Então, em contraposição ao conceito de solidariedade, que é um conceito importado de fora, enfim, né? Que tem mais a ver com essa questão de pensar esses feminismos mais hegemônicos, digamos assim, ela vai trazer esse conceito. Eu acho bem importante que vocês conheçam ele, enfim, né? Agora, feminismo decolonial. Bom, acho que já falei também um pouquinho sobre, né? Vai trazer uma crítica à permanência das estruturas coloniais de dominação e seus usos na compreensão e ação sobre problemas sociais e a própria condição de ser mulher. Essa é uma crítica muito pertinente, acho, do feminismo decolonial, né? Sobre talvez esse modelo universal de mulher, né? Por exemplo, pensar a constituição da mulher em sociedades ocidentais, na Índia, em outros lugares, são completamente diferentes, são realidades completamente diferentes, né? Então, eu acho que são críticas muito pertinentes de se pensar. Em crítica ao capitalismo, então, vai trazer a importância de se pensar a experiência pessoal de diferentes mulheres, de diferentes espaços, dentro de um ponto de vista mais coletivo, pensando nas experiências feitas e produzidas nas comunidades, né? Que elas são muito invisibilizadas por essas epistemologias tradicionais, né? O enfoque é justamente dar voz a essas experiências, né? Realizadas, então, de mulheres africanas, latino-americanas, indígenas, caribenhas. Eu trouxe essa frase da Carla Coutinelli, que eu comentei antes, que trabalha com intersexualidade e também com feminismo decolonial, né, que eu acho que explicita um pouco, né, dessa perspectiva. Né? Ela vai dizer, então, que o Ocidente secundariza classe e raça, faz as mulheres terceiro-mundistas vistas pelos olhos ocidentais como outras, né, portanto subalternizadas, né, colocadas numa hierarquia social muito inferior, eternamente trabalhadoras e exploradas. Né? Então, acho que isso fala um pouquinho sobre o quanto que é importante a gente poder trazer a voz dessas mulheres que ocupam esses espaços. Agora, feminismo pós-colonial, ou se fala também dos estudos subalternos, né? Eu acho isso aqui bem interessante, né? Vai justamente potencializar, então, a legitimação de sujeitos e saberes subalternizados. Né? Eu trouxe aqui, eu esqueci de referenciar no final, depois eu tenho que colocar, o texto da Spivak, então, de 85, pode subalterno falar, né? Ela vai dizer, então, que esses grupos subalternizados, eles enfrentam muitos obstáculos para conseguir chegar a lugares de poder, a ter voz no lugar de poder, né? E que chegar nesses lugares de poder é muito importante justamente para que algumas transformações possam ser feitas, né? Para que esses problemas dessas populações possam ser colocados em pauta, possam ser discutidos, possam ser conhecidos e possam se pensar, por exemplo, sei lá, em políticas públicas para essas pessoas e para essas experiências, né? Então ela vai trazer questões, né? Por exemplo, como as mulheres são representadas nos espaços de poder, sendo que a gente sabe que historicamente a gente enfrenta muitas dificuldades para chegar em espaços de poder, né? Espaços de poder que eu falo, né? Espaços tanto de governança, da esfera política formal, aqui dentro da academia, para a gente conseguir ocupar lugares de alto nível hierárquico, por exemplo, né? Que são importantes também. Vai dizer, então, que mesmo após o colonialismo formal, o fim, né, dele, os grupos colonizados continuam, então, limitados diante dessas dificuldades de participação ativa nas decisões políticas, ou seja, nesses lugares de poder, né, com esses discursos globais e da própria legitimação da fala. Tem muitas dificuldades ali ainda. Bom, subalterno, acho que vocês entenderam de alguma forma o que é, né? É aquele ou aquele grupo social que é inferiorizado dentro de uma hierarquia social, né? Que enfrenta muitas desvantagens para poder chegar nesses espaços, tá? Aqui, acho que também entra aquela questão do lugar de fala, né? Que eu acho que, enfim, né, acabou ganhando uma certa notoriedade nas redes, assim. Acho que a gente pode pensar o seguinte, assim, né? Se eu for pensar, por exemplo, no meu caso, né? Bom, eu reconhecendo os meus infinitos privilégios, né? Sou uma mulher branca, estou aqui no espaço acadêmico, falando para um público, enfim, né?
eu entendo que talvez, eu como pesquisadora, eu posso falar sobre vários assuntos e vários temas, né? Como pesquisadora, né? Mas eu jamais vou poder falar por determinadas populações. Por exemplo, eu jamais vou poder falar por uma mulher negra, porque eu não tenho a experiência de uma mulher negra, eu não tenho a vivência de uma mulher negra, né? Eu posso falar sobre a partir das pesquisas e dos estudos que eu vou ter, com o embasamento teórico que eu vou ter, né? E, obviamente, nada substitui escutar essas sujeitas para poder falar sobre elas, né? Então, acho que esse é um ponto importante também. Tem a ver com a questão da censura de algumas falas, né? Até mesmo nas próprias mídias, a censura de alguns conteúdos, talvez relacionados a alguns grupos sociais, aí surgem as mídias alternativas também para poder trazer os discursos dessas pessoas, ou o que está acontecendo em determinadas partes do mundo, que não sai na mídia mais tradicional, por exemplo, que não é discutido na mídia mais tradicional, que são coisas que são censuradas, né? Então, acho que, enfim, acaba tendo um pouco a ver com isso também. Claro. Vou fazer um adendo rapidinho, que eu achei muito importante isso que a Paty falou. Porque a nossa responsabilidade quanto pesquisadora ela é bem importante. Porque uma coisa assim, não é porque eu não estudo, não é que eu não possa falar, sabe, analisar como pesquisador, mas é completamente diferente de ter um certo protagonismo sobre determinada questão. Porque eu, como profissional, exercício profissional, eu tenho que trabalhar determinadas questões que nem sempre vai estar dentro assim, do meu corpo. Mas há um protagonismo de quem fala, que deve entrar na espiva, que ela vai dizer assim, pode o subalterno falar? Pode até que ponto? Será que só não pode o subalterno a voz daquele que é privilegiado por aquilo? Então, eu acho isso muito importante que tu colocou agora, senão eu vou frisar, porque é tão importante, que eu acho importante. Obrigada. Eu acho que você falou ali a palavra-chave, que é o protagonismo, né? A gente pode falar sobre várias questões, mas quando a gente está tratando especificamente desses grupos socialmente mais vulneráveis, enfim, a gente nunca vai poder tomar esse lugar de protagonismo porque a gente não está vivendo essas experiências, né? E a gente tem que escutá-los para poder pensar sobre isso. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes a gente vê que nem burocracia, esconder-se atrás da burocracia ou esconder-se atrás, não vou lugar de fala, não vou falar. Não sei quem, então não vou fazer política pública para essa gente, não vou falar isso, não vou... É diferente o protagonismo na fala e eu trabalhar com isso. Então, acho que a nossa responsabilidade profissional é interessante colocar aqui também. Porque às vezes no discurso a gente vê, eu não posso falar sobre gênero porque eu sou, não sei o que, não sei o que. Mas aí a gente não vai estabelecer um diálogo sobre determinadas pautas, mas isso não quer dizer que a gente vai ter que tirar o protagonismo quando determinada pessoa está disposta a falar. Então, isso é bem importante. É saber de onde está falando. É saber de onde está falando. Importante. É isso. Tem a ver com tudo, na verdade, né? Com aquilo que a gente está falando dos saberes localizados, né? Bom, né? O que tem ali, né? O que tem naquele local vai ser transferido para o conhecimento que eu vou produzir, enfim, ele vai dialogar com quem, etc, né? Tem a ver com todas essas questões. Obrigada pelas colocações. Sempre muito bem-vindas. Bom, então agora, ecofeminismos e bem viver. Assim, acho que tem várias vertentes para pensar os ecofeminismos, né? Que é um termo que está super em voga agora, pensando principalmente nessa questão que está acontecendo, dessas tragédias climáticas e tudo mais, né? Enfim, né? Foi muito tratado hoje também na mesa de abertura, achei muito interessante a fala de todas elas. Bom, os ecofeminismos, eles vão pensar então a relação entre ecologia, ambiente e gênero, né? Vamos entender então que tanto as mulheres quanto a natureza, quanto os animais, eles passam por esse sistema de dominação e de exploração que chama aqui de hierárquico dualista, né? Então eles vão sofrer com esses mesmos sistemas de opressão, né? Eu trouxe uns exemplos aqui, né? Enfim, né? Pensando a naturalização da mulher como um ser emocional e do homem como um ser da razão, enfim, né? Isso vai gerar uma hierarquia onde o homem ele vai estar acima da mulher, por exemplo, né? Os povos originários da América Latina, então, são vistos como corpos abjetos, né? Porque eles não foram nem socializados dentro dessa questão ocidental. Então, dentro dessa lógica hierárquico-dualista, eles estão, então, num lugar abaixo, né?
E essa é uma crítica muito grande dos ecofeminismos, assim, né? Que é repensar essas dicotomias que a gente pensa na sociedade, que a gente pensa as relações. Traz, então, o conceito de bem viver, né? Que justamente traz um modelo de vida, né, que fortalece a relação entre as pessoas, a natureza e o respeito à terra. Então, sem essa questão das dicotomias, vai pensar em talvez em modos de vida mais harmônicos em relação a essas categorias, né? Vai trazer essa questão do respeito à terra, do cuidado com a vida, que foi muito falado hoje também, que eu achei muito interessante, assim, a fala da Thaís, a Thaís que era egresso do nosso PPG, eu adorei muito a fala dela, assim. Vai buscar, então, modelos alternativos de desenvolvimento priorizando a justiça social e ambiental para todas as vidas, né? Aqui eu lembrei agora do conceito de ciborgue, da Dona Haraway também, que vai trazer a nossa relação com as máquinas, também com a nossa relação com os humanos e não humanos também, enfim, tem vários pontos para pensar aqui. Agora, feminismo comunitário, eu não citei ela aqui, mas acho que ela está no final, é a Adriana Guzman, eu não sei se você conhece, Thaísa. Acho que a Guzman, sim. Tá, que é da Bolívia também. Acho que ela escreve bastante com a parede. Tá. Eu tive o prazer de escutar ela na UFSC agora, num congresso que eu fui, eu fiquei, assim, apaixonada, assim, por ela, assim, e depois eu li alguns textos dela, então, dessa perspectiva do feminismo comunitário. Ela vai dizer, então, que o feminismo comunitário não nasce dos feminismos, ele nasce da luta das ruas, né? Quando ela fala isso, ela não está, de alguma forma, desmerecendo tudo que foi conquistado pelas lutas feministas, né? Mas ela vai estar trazendo uma crítica às construções desses feminismos hegemônicos que não olham para, por exemplo, as mulheres do campo, as mulheres indígenas, enfim, né? Vai trazer que isso é construído a partir da inter-relação entre território, corpo e memória, né? Que é muito importante nessa perspectiva, né? De tudo que é vivenciado nesses espaços onde são invisibilizados, né? Ela vai também bater muito forte na questão da importância das palavras na produção de uma autonomia epistemológica, né? Aqui ela está falando das categorias, né? Do quanto que é importante a gente pensar no uso das categorias, né? De uma forma não estática, né? Mas pensando que a gente pode transformá-las e que a gente tem que ser muito firme pensando nisso, assim, justamente por conta dessas disputas de narrativas que a gente vive hoje, né? Então, o que ela vai dizer que, na verdade, as categorias, elas são as próprias epistemologias feministas, elas são ferramentas de luta, né? Ela vai dizer que essa questão da derrubada do patriarcado, por exemplo, ela só vai ser possível a partir dos movimentos da comunidade em si, não do Estado. Né? Que o Estado, de alguma forma, ele está ali junto, né? Então, a importância dos movimentos das comunidades para pensar isso, né? Aqui ela vai trazer um ponto interessante também, que ela vai dizer que o gênero é uma categoria reducionista, né? Quando ela fala isso, ela está falando que a gente precisa, e aí eu falei lá no início, né? Que a gente precisa pensar, na verdade, em uma transformação social maior, mais ampla, né? Para além dessas questões dos direitos das mulheres, óbvio que é tudo muito importante, né? Não estou dizendo que não é, mas que tem que haver uma transformação social maior, né? Para poder pensar em uma vida mais possível de ser vivida, né? Em uma vida que não seja só sobre sobreviver, né? Mas para poder ter outras práticas de cuidado sobre nós mesmos, sobre os nossos pais, enfim, né? E que para isso é necessário que haja uma transformação coletiva maior. Bom, feminismo camponês e popular, então, muito parecido ali, né? Acho que vem da mesma vertente dos ecofeminismos, do feminismo popular, então, da mesma forma, né? Inicialmente teve uma aproximação bem limitada dos movimentos feministas, por entender, então, né? Que eles, na verdade, esses movimentos, eles falam sobre mulheres urbanas, enfim, né? Essas outras mulheres acabam ficando de fora, né? Então, essa aproximação ela foi feita de forma muito lenta, ela aconteceu por conta da possibilidade de tornar isso mais público e trazer mais para a política, para se pensar em políticas públicas, por exemplo, né? Elas vão trazer denúncias de violências sofridas por mulheres trabalhadoras do campo e as situações de precarização
nesses espaços, né? Elas vão reivindicar então, o direito à terra, à agroecologia, acesso à saúde, educação e transporte, políticas públicas, enfim, né? Vou pensar sobre a função social da terra, a necessidade de reforma agrária. Função social da terra é aquilo que foge de uma lógica mercadológica capitalista, né? Elas vão pensar sobre outras questões, né? Sobre alimentação, enfim, sobre os cuidados, sobre o cuidado com a vida, enfim, é mais ou menos nesse sentido, né? Esses grupos, alguns deles, então, têm aliança com movimentos sociais, como, por exemplo, com o MST, da mesma forma como o feminismo anterior, né? Pensa-se numa transformação social mais ampla, né? Que vai para além da questão da igualdade e da equidade de gênero. Agora cheguei mais na minha área, né? Então, sobre os cyberfeminismos, né? Então, esse conceito ele surge com esse coletivo australiano, né? Eles atuaram entre 1991 e 1997, onde eles usaram as artes tecnológicas, as mídias, para poder criticar todas as opressões feitas pelo patriarcado, pelo sistema capitalista que está dentro do patriarcado, enfim, né? Então, foi uma forma delas se expressarem. E também de criticar a dominação dos homens também, né, sobre as tecnologias, né? E que ainda é assim, né? O cyberfeminismo, então, vai entender que é importante a apropriação dessas novas tecnologias pelas mulheres e que ali podem surgir, sim, espaços de emancipação, espaços de construção de outras estratégias para pensar as lutas feministas e as problemáticas que as mulheres vivem. Bom, né, inicialmente, ali, pensando no contexto do Brasil, né, quando começou a se popularizar a questão da internet, das redes, que foi ali nos anos 90, se tinha uma ideia um pouco ingênua de que muitas coisas iriam melhorar super, assim, né? Bom, né, com toda a rapidez, agilidade de troca de informações, pessoas se comunicando de todo lugar do mundo, né? Se tinha uma ideia de que todo mundo ia acessar a internet, só que não, né? A gente sabe que tem situações, lugares mais precarizados que não têm acesso à internet, não têm acesso à água, não têm acesso a muitas coisas, muito menos à internet. Né? Então, se tinha uma ideia de que iria existir uma descorporificação, né? Ou seja, que alguns marcadores sociais iam sumir no contexto da internet, né? Raça e classe, por exemplo, gênero iria sumir, né? Que todas as pessoas iam estar ali naquele espaço, no cyberespaço, iriam conversar e construir coisas, né? Só que não, né? Com o avanço, então, dessas discussões, né, da relação do real com o virtual, o avanço, enfim, das coisas acontecendo, foi se percebendo que dentro do cyberespaço também se reproduzem essas desigualdades sociais, também se reproduz essa hierarquização social, que é muito levantada por marcadores sociais, culturais, econômicos e políticos, né? Então, como pensar esses movimentos de mulheres nesses espaços, né? Aí também tem toda a questão mercadológica e política que atravessa esses espaços da internet, todo o controle que é feito, né, sobre esses espaços, né? Então, junto com todas essas discussões, daí se deu conta e se chamou de retorno do corpo, né? Bom, precisamos pensar a internet, os espaços da internet e das redes com pessoas que têm um corpo, que têm uma história e que ocupam um lugar, né? E que nem sempre todas elas vão ocupar o espaço da internet, né? Entendemos então que a internet ela vai ser dominada por certos grupos, né? E por certos discursos, enfim, né? O que vai acabar influenciando vários setores, né, da sociedade, né? Tem algumas autoras, então, que utilizam esse termo, né? Primavera feminista no Brasil. Então, elas falam então, que a partir de 2010, né, houve uma maior expressão de grupos e coletivos de mulheres na internet aqui no Brasil. Né, também com articulação com outros movimentos sociais e chegou também na esfera política, né, pensando em algumas reivindicações, o que a gente chama de cyberativismos. Né. Aqui no Brasil, acho que em 2013 a gente teve a Jornadas de Junho, né, que eu acho que foi um marco muito importante para pensar o uso das redes na articulação de ações coletivas e de movimentos sociais, né.
Se organizou muita coisa pela internet que foi para a rua, foram movimentos assim, que não foram pensados e construídos só por uma parte ou um lado de um espectro político, não foi só da esquerda ou só da direita. Foi uma pluralidade de grupos que se uniram ali, né, e usaram as redes para articular tudo isso. Então, junto disso, né, tiveram novas discussões sobre o tensionamento entre o público e o privado, né. Bom, com essa maior expressão, né, das mulheres na internet, muitas coisas, por exemplo, que eram discutidas só em âmbito privado, elas começaram a ser discutidas e expostas na internet, publicamente, com todas as pessoas verem, né. Eu acho que isso, de alguma forma, foi importante e é importante, né, para que chegue para o maior número de pessoas, né, para a gente poder ver que essas discussões existem e que elas precisam ser pensadas. E isso, então, acabou facilitando a identificação de mulheres com pautas feministas, né, mulheres que não necessariamente se identificavam ou se identificam como feministas, mas que acabaram entrando em contato com essas pautas, né, e criando uma consciência sobre a sua condição de mulher dentro de uma sociedade que é extremamente machista, que extremamente nos coloca num lugar inferior, enfim, como que é difícil lidar com todas essas formas de opressão. As redes sociais, então, acho que ali por 2010, né, teve ali o Meu Primeiro Assédio, Meu Amigo Secreto, Agora Que São Elas, Ele Não, Ele Nunca. Trouxe aqui alguns blogs que foram bem importantes ali naquela época, que tiveram grande notoriedade. A Marcha Mundial das Mulheres, que tem o blog, que foi, enfim, né, teve muita notoriedade, teve muita organização a partir dali também. A segunda edição da Marcha das Vadias do Brasil, em 2013. O movimento Ele Não, Ele Nunca, né, Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, em 2018. Todos esses movimentos ocuparam várias cidades do país, em vários estados, e teve uma notoriedade muito grande, né. Aqui eu trouxe algumas fotinhos desses movimentos. E agora eu vou falar rapidamente ali sobre a minha pesquisa do mestrado. Então, eu trabalhei com 3 grupos privados de mulheres na rede social Facebook. Foi toda uma questão ali para pensar, porque eram grupos privados, né? Então, tem que ter autorização para entrar, não é qualquer pessoa que pode entrar, são grupos só de mulheres. Então, trabalhar com essa questão da internet, hoje pensando na ética, é um desafio muito grande, assim, né? Enfim, eu já fazendo parte desse grupo já há bastante tempo, então, primeiro eu conversei com as moderadoras, me apresentei para todas as mulheres, fiz post, enfim, convidei elas para participar da pesquisa, fiz as entrevistas, foi uma pesquisa muito interessante, assim, né? Trabalhei com 3 grupos, né? Todos eles têm diferentes dinâmicas, isso depende da plataforma também, né? Nesses grupos, então, há um recolhimento e distribuição de recursos, há um acolhimento e uma escuta muito importante entre as próprias mulheres, né? Onde elas acabam, na verdade, cuidando umas das outras ali dentro, né? Elas contam as histórias de vida delas, enfim, né? E há ali a construção do que eu chamei de políticas de amizade, solidariedade, né? Que eu acho que é uma resposta ao sistema social neoliberal, né? Que traz justamente esse ethos individualista, né? O que acaba dificultando muito, assim, as pessoas, principalmente as mulheres, a lidar com o sofrimento que elas lidam, né? Então, aí houve, de fato, percebi que houve contato com pautas relacionadas às lutas políticas feministas, dentro e fora da política formal, e o desenvolvimento de uma consciência política sobre as suas vivências. Isso aqui eu chamei de subjetividade política, tá? E esse aqui é o foco da pesquisa do doutorado agora. Mas, junto disso, né, coexistindo nesses mesmos ambientes, a gente tem os grupos, né, e essas expressões antifeministas que vêm sendo muito vinculadas à extrema-direita, movimentos mais conservadores, né, vem ganhando cada vez mais notoriedade, né, principalmente na questão ali da política. A gente tem a Michelle Bolsonaro, a gente tem a Damares, assim, que chega a dar arrepios, escutar as coisas que ela fala. A gente tem a Carla Zambelli, tem aquela vereadora de Santa Catarina, que é a Ana Caroline Campagnolo, não sei se vocês já viram. Deputada, isso. É, assim, um horror, né? Ela tem livro publicado, ela vende cursos sobre antifeminismo, ela fez uma dissertação de mestrado criticando o feminismo, ela inclusive processou a orientadora dela, porque a orientadora não queria, de fato, né, compactuar com as teorias que ela estava trazendo. Mas, enfim, isso foi publicado e isso tem cada vez mais seguidores, assim. Se vocês forem pesquisar e entrar nesse mundo
é assustador, assim, pensar algumas coisas, né? Então, né, a gente entende de alguma forma, talvez, que isso sejam movimentos e expressões novas, mas na verdade não são, né? Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália já tinham essas expressões, essas mulheres apoiando esses movimentos autoritários, e, enfim, né, entre outras coisas. Pelo que eu ando estudando, eu acho que essa é uma área que precisa de muito estudo ainda, né? Está muito cru, né? E eu pretendo adentrar agora mais nisso, né? Acredito que essa questão do conservadorismo, tanto da política quanto da questão religiosa, está muito na base desse pensamento antifeminista, o que traz a importância para elas, né? Dessa manutenção dos estereótipos de gênero, né? Quer dizer, bom, a mulher ela até pode trabalhar, ela até pode participar da política, enfim, mas contanto que ela saia do lugar dela, né? Que ela não pode querer ir muito longe também, ou querer ocupar espaços muito importantes, porque aí não, né? E aí isso tudo também traz a questão da intolerância e do ataque a tudo aquilo que pode gerar algum tipo de insegurança, né? Talvez essas mulheres, aí as minhas hipóteses e coisas que penso, né? Bom, talvez essas mulheres elas fiquem um pouco inseguras, talvez, com todo esse discurso feminista, né? Que traz essa questão da emancipação, de uma suposta liberdade, porque não somos livres, enfim, né? Toda uma questão filosófica, mas de podermos escolher aquilo que a gente quer, né? E poder escolher os lugares que a gente quer ocupar, poder escolher como que a gente vai se relacionar, como é que a gente vai se vestir, sei lá, enfim, né? Entre várias questões, né? Como que essas antifeministas enxergam isso, né? Elas ficam com medo, o que elas acham que vai acontecer diante disso, né? E aí tem esse discurso que é totalmente enviesado, que elas colocam que as feministas, elas querem obrigar a todas as mulheres a comprar esse discurso de liberdade, enfim. Ou seja, não faz sentido nenhum, né? Enfim, né? Toda essa questão dessa manutenção de estereótipos é um apagamento das singularidades, então, né, que de alguma forma se tem a ideia de que a mulher ela precisa ficar naquele lugarzinho ali, né? Ela pode mudar algumas coisas, mas não tanto. Então, são movimentos que eu entendo como antidemocráticos, são subjetividades apolíticas, né? Venho pensando muito, né, sobre essa questão, eu penso, bom, será que essas expressões, esses grupos, são, de fato, massa de manobra das direitas e grupos extremistas e religiosos, ou se eles são, de fato, grupos autônomos, né, de movimentos autônomos, né? O que querem essas mulheres, afinal de contas, né? Para além dessas questões conservadoras e etc., né? Tanto do campo da política como da vida cotidiana das mulheres, né? Dessa questão de imposição de regras, de como que a mulher deve se portar, ou enfim, né? Será que é só isso ou será que tem outras coisas que elas estão querendo reivindicar? Enfim, são questões que eu acho que tem que ser muito mais estudadas e que eu pretendo aprofundar agora. Para finalizar, então, os desafios das epistemologias feministas... Opa! Aqui. Da contemporaneidade, isso, né? Bom, eu entendo que lidar, assim, né, poder pensar com essas novas adaptações de novas categorias plurais, né, para o surgimento de contextos e realidades sociais distintas e novas, né, ainda mais com as questões da internet, as coisas vêm mudando muito rápido, trazendo novas formas de socialização política, e não só política, mas de outras questões também. Lidar com essas heranças e reproduções do patriarcado na ciência e na sociedade em geral, né, que eu acho que é uma dificuldade muito grande e um desafio também. E essa questão que está me preocupando muito, que é o avanço das extremas direitas e grupos conservadores, né? Porque justamente eles vão representar um retrocesso nos direitos já conquistados das feministas. Elas trazem muito forte essa questão da unificação de um ideal de mulher, esse modelo universal de mulher, enfim, né? Que a gente está lutando contra aqui, falando contra isso até agora. E a manutenção do patriarcado, do racismo, do capitalismo e de todas essas formas de opressão. Então, essa questão dos antifeminismos acaba representando tudo isso. Eu acho tudo isso muito perigoso, né? Enfim, é isso. Agora, essas são as referências que eu usei. Quem quiser elas, me manda mensagem, me chama, que eu passo as referências para vocês, depois também para trocar uma ideia maior. Eu queria que agora a gente vai debater, enfim, perguntas, comentários, e eu queria mais ouvir de vocês, assim, se vocês pensaram alguma coisa sobre as pesquisas de vocês diante do que foi falado aqui, né? Se abriu alguma portinha diferente, assim, para pensar as pesquisas de vocês. É isso, gente. Agora a gente abre para a gente poder conversar um pouquinho. Obrigada por terem me escutado, espero não ter ficado cansativo.
acho que a gente agradece a Patrícia, né? Obrigada pela colocação. Então tá aberto as perguntas e pontuações. Pode falar também. Eu queria parabenizar pela fala. Boa noite. Eu queria parabenizar pela fala, foi maravilhosa. Para mim vai ser muito útil. Eu discuto mulheres e uso de drogas no contexto de maternidade. Então, pude ter uma ideia geral, né, daquilo que a gente tem, por onde caminhar. Assim. Acho que vai ser bem bacana. E eu queria perguntar por que tu não trouxeste do feminismo marxista? Ele estava na apresentação e eu tirei. Tá? Se tu puder falar algo, eu gostaria, te agradeceria. Tá. Vou fazer mais uma colocação. Mais uma. Aí, mais alguém? Então, se ninguém vai falar, eu falo, porque enfim, adoro falar, você sabe. Eu adorei e fiquei pensando na minha própria pesquisa, né? Enfim, desigualdade quantitativa, que a questão de gênero e raça, por exemplo, é uma variável, né? Não é o foco da minha pesquisa. E quando a gente vai olhar para a literatura, todos os trabalhos olham para isso, né? Assim, claro, nem todos os trabalhos, mas grande parte deles olham a raça e gênero como variáveis que estão ali dentro da pesquisa. E depois da palestra da professora Fabienne, enfim, da Thaís e da Andréia, eu fiquei olhando a minha dissertação e procurando mulheres nas referências, né? E encontrei pouquíssimas, vou dizer 3, né? 3 mulheres, 2 da educação e uma que é a Sede Scalon, que é da área do quantitativismo. E, enfim, me suscitou várias reflexões a tua mini curso, mas o que eu queria perguntar é se tu já olhou para os movimentos que está surgindo agora, principalmente no TikTok, de mulheres que estão retomando aquela questão de dona de casa. Isso, né? De que isso é uma que elas estão tendo uma liberdade para voltar, para decidir o que é melhor, que isso sim seria melhor, aquele homem provedor, enfim. E eu vi que algumas colocam alguns pontos do feminismo justamente para dizer que, tipo assim, elas podem voltar porque justamente é uma escolha, né, pautada numa liberdade, enfim, feminista, né? Então eu ouvi alguns comentários, acho que foi o Geo que fez a Folha fez uma pequena, enfim, reportagem sobre isso, eu vi no TikTok. Deixa eu aproveitar. Não, só porque você falou da questão das redes sociais, eu queria entender melhor como que tu compreende o Facebook, se enquanto uma ferramenta, se enquanto uma rede social. Hoje em dia a gente fala até em plataformas, né, sociodigitais. Queria entender mais de onde que tu fala e como que tu vê as redes sociais. Tá ligado? Alô. Deixa eu dizer. Bom, como é que é o seu nome? Ana, Ana. Eu acho que eu já te vi antes. Você é daqui do PPG, né? sim, sou aluna novíssima do doutorado. Tá. Bom, Ana, eu tinha mandado, inclusive, a minha apresentação antes para a Ana e para a Ana. Muitas Anas. E aí, na apresentação original, tinha os primeiros slides das perspectivas, era primeiro o feminismo socialista, depois o feminismo marxista, né? E tinha outras perspectivas também que eu acabei tirando, como feminismo lésbico, feminismo trans, feminismo transnacional, por entender que, pensando nos contextos aqui, talvez seria mais interessante trazer essa questão, principalmente dos ecofeminismos, que eu acho que é uma questão que não é muito trabalhada aqui dentro, né? Eu, por exemplo, todos os cursos e coisas que eu faço, eu acho pouquíssimo eu escuto falar sobre isso, né? Sobre o feminismo interseccional, porque eu tenho mais a proximidade com isso, porque eu trabalho com isso, feminismo decolonial também, que eu acho que é super importante, e acabei
furando e deixando essas duas perspectivas de fora, que eu acho que sim, elas são obviamente muito importantes para pensar justamente o contexto que a gente vive hoje. Eu acho que tem a ver também com essa questão das mudanças climáticas, tudo isso tem a ver com a produção do capitalismo e etc. E também tem a ver com essa questão do feminismo marxista, eu acho, né? De poder pensar essas outras formas de vida que não entram dentro dessa lógica, né? Mas que sim, eu deveria ter deixado essas duas perspectivas, se tivesse perdão. Seria isso. Bom, não sei se te respondi a pergunta, mas, enfim, talvez a Ana possa falar um pouquinho mais sobre o feminismo marxista, porque ela trabalha com a questão da mulher e da previdência social e traz mais essa abordagem. Quer falar um pouquinho? Posso falar bem rapidinho, mas... Tá. Eu posso falar bem rapidinho, mas o trabalho do feminismo marxista é ver a mulher nesse local de trabalho, né? Assim, bem em suma, porque os teóricos marxistas homens, eles vão falar muito do trabalhador, do homem, aquela revolução do homem, não sei o quê, mas e a mulher é trabalhadora desde sempre, porque trabalha em casa, trabalho doméstico, ele é um trabalho, ele é um cuidado, etc. E as feministas vão trazer isso, tá, mas e a mulher? A mulher, ela é trabalhadora, ela trabalha em muitos lugares e ela é explorada também. Então, esse feminismo marxista, ele vai trazer o lugar, vai pautar essa mulher dentro do campo do trabalho e dentro dessa exploração, dessa mais-valia, entre outras coisas, que o próprio Marx não vai trazer de forma mais explícita, né? Ele vai trabalhar ali com Engels, falando sobre a família, mas não vai trazer esse papel da mulher de forma tão explícita, e muito pouquíssimas vai citar a mulher. Mas aí, então, essas teóricas vêm complementar essa abordagem falando sobre o nosso papel, né, como trabalhadora e disputa, né, de classe. Aí, em linhas gerais, seria isso, né? Muito interessante. Não sei se ajuda, não sei, não vai ser explanar tudo, mas não sei se ajuda um pouco. Eu vou distribuir das referências que tu tens. Tá, modo sim. Tem umas coisas bem O bacanas. interesse não é criticar por não ter trazido, entendeu? É de realmente que eu tenho curiosidade de... Não, sim, eu entendi a tua pergunta para esse lado mesmo, mas aí se tu quiser, manda uma mensagem que o que eu puder te mandar de teóricas e de textos, posso encaminhar sim. Mas eu entendi que era para esse lado. Como eu tinha citado a Nancy Fraser, depois eu falei também dessa Piotti, eu pensei, bom, né, já que eu vou citar elas aqui, então eu vou tirar esses dois, porque eu não vou trazer mais a questão dos ecofeminismos, né, mas enfim. A Piotti maravilhosa, ela é uma maravilhosa. brasileira que vai falar sobre muitas coisas super marxistas. Então, A mulher na sociedade de classe. Tá? Mulher na sociedade de classe, acho que a dominação do macho, ela tem muito livro falando sobre isso, e ela é super marxista. E tem vídeos no YouTube falando sobre a postura dela dentro da academia, como ela traz isso de forma bem pioneira. É bem interessante também ver essas falas sobre isso e sobre o papel dela, que é bem importante no Brasil. E é uma autora que não é tão lida assim, e muito porque a gente traz muitos autores masculinos. Isso é muito interessante a gente pensar também, que tem muitas autoras que elas são super importantes na nossa base, mas às vezes a gente prioriza os homens. E fazer isso também é um posicionamento político, né? A gente, como autora, acadêmica, enfim, é interessante falar também. Vamos falar de mulher. Falar, por exemplo, do professor Boaventura Santos. Ele fez um monte de coisa aí. E tem outras autoras que ele não cita na obra dele, que é importante a gente trazer. Por exemplo, Epistemologias do Sul tem a Teresa Cunha, sei lá, que vai falar sobre isso. E a gente nem conhece, às vezes. E o cara tá aí tirando proveito do trabalho das mulheres, sabe? Então, esse fazendo isso, né? muito. Não é só ele, né? Tô falando pra ele, porque saiu casos aí de pessoas anunciando sobre ele. Tem um livro. E tem livro, tem conhecidos. De Exato. Relatos de mulheres. Relatos de pessoas conhecidas. Eu digo, nem conheço muita gente, mas eu conheço pessoas que foram assediadas pelo professor. Então, é interessante a gente trazer o nosso posicionamento também na escolha dos autores. Isso que eu estou reforçando dessa Boaventura e também dessa Piotti, enfim, por conta disso e da questão da exploração, e aí como acaba sendo importante a gente trazer essas teóricas marxistas, feministas, né, que trazem essa pauta também de forma implícita e explícita nas suas obras. Bom, então agora vamos para a questão da Ana. Bom, retomando, era uma questão sobre as mulheres estarem colocando cada vez mais nas mídias, né,
como elas querem, como elas desejam e como é muito melhor, né, voltar a modos de vida onde a mulher é dona de casa, se preocupa só com essas questões da esfera privada e o homem é que vai para o externo, é que vai para o público, enfim. E tem aquela questão da esposa troféu também, que eu acho que, né? Enfim, né, falando isso de uma forma muito orgulhosa, como se fosse uma escolha e tudo mais, né? Uma liberdade no feminismo. Liberdade no feminismo. Mas não é imposto, né? A mulher escolhe. A mulher escolhe. Por isso que eles trazem essas diretrizes feministas, né? Mas eu acho que tem que olhar com uma outra perspectiva. Aí entra a questão da disputa de narrativas, né? Se pega essa galera ali, né, que é do outro lado da força, digamos assim, né? Pega um pouco desse discurso feminista e distorce ele para, enfim, né, justamente para poder fazer com que isso se torne popular e para que isso de alguma forma tenha algum tipo de ascensão. Tem a nova voltação do discurso, né? Para vender também, porque isso aí comercializa camiseta, comercializa, sei lá, chinelo. Tem loja, gente, de coisa de adereços e questões e coisas antifeministas, não sei se vocês já viram. Não olhem para não passar mal, né? Eu vi, enfim, quando eu comecei a pesquisar antifeminismo, os algoritmos ali malucos e começou a vir uma enxurrada de coisas para mim, assim, é enlouquecedor, assim, né? Enfim, eu acho que isso é muito perigoso, né? É muito perigoso justamente por conta, principalmente, né, disso está sendo muito disseminado nas redes ali, sei lá, no TikTok, no Instagram, por tudo, né? Perigoso no sentido de que, bom, que mulheres e que pessoas que vão ter contato com essas falas, né? Por exemplo, será que meninas e meninos vão ter contato com essas falas? Como que meninas, por exemplo, vão entender isso? Daqui a pouco uma menina vai lá e escuta um discurso desse, dizendo que é o feminismo que está me dando a liberdade de escolher ser uma dona de casa e, enfim, né? E como que essa adolescente ou essa criança vai entender isso, né? Então, acho que tudo isso é muito perigoso, né? Porque eu acho que o discurso não é bem por aí, né? Porque, de alguma forma, elas colocam... tem por trás desse discurso uma imposição, né? De que o lugar da mulher é esse, ele deve ser esse. Né, que é no âmbito privado, desenvolvendo tarefas domésticas, sendo esposa troféu, sei lá o quê, e o homem no lugar de poder, que é no setor público, né, fora. Né, de alguma forma, por trás desse discurso tem isso, né, então eu acho isso de alguma forma muito perigoso. Né, e enfim, né, isso também tem crescido cada vez mais e é um caos. Não sei se respondi, não sei se querem comentar alguma coisa sobre isso. Tá, indo para a pergunta, como é que é o seu nome? Alessandra, tá, muito interessante sua pergunta e muito complexa também essa pergunta, né? Bom, eu sempre trabalhei com artefato cultural desde lá da graduação, enfim, com redes e tudo mais. É um espaço muito complexo de se pensar, assim, porque ao mesmo tempo que ele é ocupado por diferentes nichos ideológicos, pensando assim, né? Bom, é ocupado por feministas, antifeministas, pelos grupos de esquerda, direita, extrema-direita, tem a Deep Web também, né? Enfim, né? Uma infinidade de coisas, né? Então ali circula, tem muito essa questão que está na moda falar esse termo de disputa de narrativas, né? Mas que isso acaba gerando tensões muito difíceis de se pensar. Principalmente quando você vai pensar a pesquisa no campo da internet, né? Como é que você vai pensar os marcadores sociais, por exemplo, e as diferentes formas de opressão no campo da internet, né? Como que você vai pensar isso? Você vê, bom, né, eu vou entrar, sei lá, numa rede, vou entrar no Facebook, eu trabalhei no Facebook, né? Tem muito discurso de ódio ali circulando, não só no Facebook, mas em outras redes também, né? Tem toda essa outra parte, né? E ali... você não tem como avaliar esses marcadores, né, de uma forma mais aproximada, que eu quero dizer, né? Você pode, entrando em contato com esses grupos e com essas mulheres, poder ter uma ideia aproximada do que acontece ali, para poder tentar ter uma ideia mais fidedigna do perfil do pessoal que você está pesquisando. Né? Porque são perfis diferentes, por exemplo, sei lá, a galera que usa mais o TikTok é um perfilzinho mais diferente. A galera que usa o Facebook, que usa, sei lá, o Twitter, que parece que voltou agora, não sei. Que escuta mais podcasts, enfim.
são grupos diferentes, né? Eu acho que é muito desafiador, eu adoro pesquisar na internet, né? Eu acho que justamente por esses desafios que traz, é um campo interessante e perigoso, né? Perigoso por esses discursos de ódio, por essas questões que são disseminadas ali, desse discurso de que as feministas que permitem que a gente escolha, enfim, né? Porque tem gente, tipo, crianças e adolescentes, por exemplo, ter acesso a esse conteúdo, a gente não sabe como é que fica isso na cabeça deles, né? Então, acho que acaba sendo difícil de pensar. Não sei se eu respondi. Então, tu olha as redes através dos cyberfeminismos, assim, que tu trouxe. É isso que eu queria saber, assim, como que tu olha para o Facebook, entendeu? Não como tu analisa as relações no Facebook. Você quis entender, talvez, mais do ponto de vista teórico, como que eu estudo isso? Exatamente. Tá, então, tem toda uma série. Eu posso te passar depois, você anotou meu contato? Tá, anota meu contato que eu posso te passar depois. Enfim, a gente pode trabalhar por uma perspectiva mais sociológica ou mais antropológica, ou até dentro da psicologia social para pensar esses espaços de público, privado. Eu acho que, pensando na internet, é muito importante pensar essa tensão, né, no público e no privado, porque com a internet isso mudou. Né? Isso não é nem um pouquinho individualizado, isso está tudo misturado. E aí, como é que a gente vai pensar? Por exemplo, sei lá, numa rede social, né? Bom, eu vou publicar uma coisa aqui que talvez eu queira que seja privada, mas daqui a pouco uma pessoa pode pegar e postar lá no público. E aí, como é que fica? Então, tem várias variáveis. Tem uma autora, que se você quiser uma autora já para olhar, que é a Raquel Coelho, que ela é daqui, né? Que ela trabalha muito com essa questão das redes, é uma autora excelente. Trabalho muito com ela. Você pode trabalhar autores clássicos, tipo, pensando a Sociedade em Rede, do Emmanuel Castells. Você pode trabalhar, buscar coisas mais agora sobre o Web 3.0. Eu já comecei lá, fiz um levantamento do Web, do 2.0, 3.0, hoje já 4.0, 5.0. Então, eu já escrevi sobre todas essas questões, assim. Tem a Lúcia Santaella, se quiser anotar também, que é uma socióloga, eu adoro trabalhar com ela também, que vai pensar essa relação do corpo com a internet também, junto com a Dona Haraway, que vai pensar o ciborgue, enfim. É mais ou menos por aí que eu penso a constituição das redes, né? Dá para trazer o Bourdieu também para pensar as redes, dá para trazer o Foucault para pensar as redes, dá para trazer outras autoras feministas também para pensar as redes, né? Enfim, né, depende do ponto de vista que você vai olhar. Eu olho por esse ponto, mas tem vários outros importantes também para olhar. Então, para dizer até sobre a Vilma Piedade, porque eu me lembro, eu adoro banco, né? Adoro assistir. Aí eu me lembro que a autora também falou assim, a pessoa também falou assim, Patrícia, mas por que tu não usa? Já pensou em usar isso a partir do conceito de dororidade da Vilma Piedade? Eu disse, olha aí, é a intersecção dos autores que vão complementando, né? Porque a gente tem que cuidar para não ficar preso nas caixas, né? Aí daqui a pouco a gente só usa para determinado autor, mas o X autor que está lá do outro lado, ele vai pensar numa coisa que esse autor que eu trabalho muito não vai trazer. A gente não precisa ficar amarrado nesse cara aqui só porque ele é importante para mim. Existem muitas outras pessoas que é importante. Eu falei para ti que agora tu fez a pergunta, mas já aproveitei e já contei com todo mundo na roda que o mundo é muito maior que o horizonte que a gente está enxergando aqui na sala, né? E é bacana a gente poder conseguir fazer a intersecção desses caras e não ficar preso, desses caras e dessas caras, né? Não ficar preso nessa caixa. Então, eu trouxe o exemplo da Vilma que me marcou lá na Luta da Parte, eu disse, Vilma, vamos pesquisar, eu penso nessa mulher, eu digo, toda a minha vida, li aquele texto assim, e fiz umas anotações muito loucas, porque abriu a cabeça, pensando, isso aqui é uma coisa que a gente fala no dia a dia, e que ninguém tinha falado desse nome, mas no dia a dia todo mundo sabe que determinadas pessoas se unem pela dor, e não pelo amor. Então, é isso. Lembrei de uma última referência, que eu preciso dar um jeito de encontrar esse livro de novo, assim, eu usei muito ele na minha graduação, que é Antropológica do Espelho, do Maurício Sodré, que é da antropologia. Você conhece? Mas pelo livro da literatura, assim, não conhecia a obra dele. Tá. Porque ele tem a lei do santo, sabe? Sim. Tá, mas se você conseguir encontrar esse livro, olhe esse livro, assim. Eu lembro que eu comi esse livro assim, na graduação, ele é fantástico, eu preciso encontrar ele de novo para poder tomar algumas leituras com ele. Qual é o título mesmo? É Antropológica do Espelho. Maurício Sodré.
Enfim, é uma série de autores e abordagens, depois você me escreve que eu posso te passar ali algumas questões. Tem mais alguém, pessoal, que quer fazer um comentário, quer trazer... Lucas? O Lucas sempre com as perguntas difíceis. Vamos lá. Nada a ver, é bem... 5 minutos. Não, é só que... Vou pegar um futebol. E aí, se não dá para responder agora também, depois a gente pode chamar, que eu fiquei curioso sobre... Claro. Não sei como é que tá. Não. Isso aqui pode ser que isso tenha sido mencionado, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, peço desculpas. E não domino tanto o assunto, então vai ter isso. Mas eu fiquei pensando na ideia de epistemologias e cosmovisões. Eu fiquei curioso de saber um pouco mais como é que tu enxerga conceitualmente a ideia de cosmovisões, porque em alguns momentos fiquei pensando do quanto as epistemologias que tu trouxeste também poderiam também ser cosmovisões, ou elas não são cosmovisões, né, tipo assim, visões sociais de mundo, mas são um olhar diferente para o conhecimento. Porque eu fiquei, não sei como é que tu vê as cosmovisões, se existem cosmovisões feministas também, ou não, porque eu conheço debates sobre cosmovisões diferentes daquela ocidental, por exemplo, cosmovisões indígenas, de diversos povos. Fiquei pensando como que isso pode ser também, não sei se uma outra nomenclatura ou se algo também para auxiliar a gente a pensar contraposições aos modelos, não sei, hegemônicos de pensar. Não sei porque, quando a gente fala de epistemologias feministas, penso eu que também é uma disputa contra aquilo que está estabelecido. Imagino, né? Mas as cosmovisões também, talvez, buscam olhar de uma outra maneira, também não são... Não sei, fico pensando quais seriam as diferenças, porque eu fiquei curioso mesmo, porque às vezes eu me perco um pouquinho nessas discussões e eu mesmo às vezes fico... Onde é que eu tô? Tá, deixa eu te perguntar primeiro. Cosmovisões, como assim? Tá. Porque cosmovisões no sentido de visões sociais de mundo. E, pelo menos, no sentido assim, de que se utiliza, às vezes, essa tecnologia para pensar, por exemplo, o olhar, né, para o mundo, né, diferente, por exemplo, uma visão neoliberal seria uma cosmovisão talvez hegemônica, ou uma visão ocidentalizada de como que as coisas têm que ser, não necessariamente do conhecimento, mas de como que o mundo está organizado, como que ele deve ser. E aí, por exemplo, uma cosmovisão indígena, seja qual sei lá um pouco, às vezes a cosmovisão sobre como que a vida tem que ser com relação à natureza, por exemplo, ela é contraditória, contrária às visões, muitas vezes, utilitaristas, mas não é necessariamente em relação ao conhecimento, ao como a gente sabe, mas como a gente vê o mundo. Aí eu fico pensando se tem alguma... Não sei, eu posso estar viajando também, mas... Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Você está falando dessa possibilidade de entender o mundo por outras perspectivas, alguma coisa assim. Essas cosmovisões que você está falando, isso? E é tipo isso. Não, das visões não tradicionais. Quer falar? Eu passei ser uma coisa aí no meio. Mas eu não sei se eu me fiz entender. Que ela tá com o dedinho ali. Vai lá, Thaís. Não, eu posso que Tá, é que eu entendi que era algo relacionado à pergunta do Lucas. Não, foi um comentário. Então, fale, Thaís. No caso, quando se fala de cosmovisão, a gente explicou, né, mas de maneira bem geral, assim, são maneiras de ver, perceber, sentir o mundo, assim, de uma perspectiva, como eu posso dizer, tanto a questão da relação entre os seres humanos com relação à natureza e assim por diante. Mas quer queira, quer não deixa de ser outras racionalidades. Assim, não deixa... A gente está muito pautado, assim, nessa visão racional ocidental, como se essa fosse a única racionalidade possível. E não é. Simplesmente. Então, realmente, tudo que tu trouxe, principalmente, está atravessado pelas diferentes experiências, pelas dinâmicas de poder que atravessam aquelas sujeitos que elaboram, que gestam realmente todas essas formas diferentes de perceber feminismo. E também a gente pode falar assim que existem, por exemplo, múltiplos feminismos indígenas na América Latina, não é a mesma caixa para todos, e assim,
podem ter pessoas que simpatizam com uma ideia feminista, mas não são, e assim por diante. É muita coisa que pode existir nessa constelação. É mais um comentário mesmo para adicionar em relação a isso. Thaís, obrigada pela sua explicação, né? Ficou talvez um pouco mais claro, e acho que você mesma respondeu a pergunta. É que não, eu só vou falar que já passa pra, é que a dúvida é se uma coisa, tipo assim, para uma epistemologia feminista, é necessária uma cosmovisão também diferente dessa? Acho que sim. Não sei, é uma dúvida, porque eu me pergunto o quanto que elas são, por exemplo, o quanto que uma pessoa, por exemplo, que não está pensando numa cosmovisão que é contra a que ela está, ela ainda consegue trazer impactos significativos questionando o modelo hegemônico de fazer pesquisa científica. Porque ela pode continuar com um modelo de visão societária, talvez, ou não sei, estou só jogando dúvidas. Eu só tenho perguntas, Patrícia. Não. Deixa eu fazer um comentário em relação. Não sei se depois da. Não, e sabe que eu fiquei pensando nisso? Vamos debater, né? Eu tenho pensado muito nisso, porque daí eu fui ali pesquisar, ler o que possível sobre teoria da justiça. Só que daí eu comecei a pensar e ler sobre decolonial, pós-colonial. Falei, gente, mas assim, o meu papel aqui, a minha visão aqui, eu preciso pensar a partir de uma outra visão, porque se eu ficar pensando só debate Inês, Fraser, House e Axel Honneth, eu vou ficar aqui e eu vou reproduzir o que eles estão falando. Então, às vezes, é necessário, isso eu tenho feito agora, tá? Eu estou pensando isso agora, estou jogando aqui para vocês. Pensar a partir do nosso outro olhar, porque assim, eu não sou a Inês Fraser, eu não sou a Axel Honneth. Eu nasci no Brasil, no Rio Grande do Sul, e eu sou pautada a partir do meu corpo é pautado a partir de outras coisas. E de vez em quando eu tenho que ter essa outra coisa, eu não encho a cosmovisão, né? Assim, eu tenho que pensar isso a partir de um outro olhar. Porque o meu olhar, ele é diferente, o da Ana é diferente, o seu é diferente. Então eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, acho que não que tu não vai fazer pesquisa, tu não vai fazer uma acréscimo sem pensar de outra forma. Mas eu acho que pra gente, isso daí agora eu vou parafrasear um pouco a Pâmela, que era orientadora da Thaís. Se a gente não olhar a partir de outros ângulos, ele não vai chegar a lugar diferente. Ele vai chegar no mesmo lugar, talvez falando de com palavras diferentes. Então, eu também pensava muito nisso, e às vezes eu paro assim, gente, cachaça louca, que negócio é esse? Porque a teoria pós-colonial e decolonial, em contraposição a essas outras coisas que a gente pensa, ela dá um pulo, e é importante também. Sim. É porque fechou. Bom, para encerrar aqui, Thaísa. Tem você. Já. Comentário mesmo. Tá, mas adorei o seu comentário, adorei o comentário da Ana. Eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que dá para pensar. Porque quando a gente está pensando em epistemologias científicas, feministas, a gente não está pensando só necessariamente sobre a produção do conhecimento, né? A gente está pensando sobre a vida das mulheres, a gente está pensando sobre a organização social, porque tudo isso tem a ver com a produção do conhecimento científico, né? E essas epistemologias trazem justamente o poder pensar fora dessas ideias tradicionais. Então, eu acredito que isso é importante estar relacionado, sim, né? E é isso. Tem mais uma pessoa? E até no próprio fazer político. Oi? E até no próprio fazer político dessas mulheres, Claro. que é muito importante. Claro. Como é que é seu nome? Oi, é Verônica, tudo bem? Tudo bem, Verônica. Na realidade, eu tô aqui de penetra, porque eu sou do PPG da Letras. Adoramos pessoas de áreas diferentes. Mas eu trato muito com as análises sociológicas e trabalho com elas em paralelo com a Letras desde Muito bom. do TCC. E na verdade não é uma pergunta, mas é mais um comentário de que eu fiquei muito satisfeita com o curso, porque me direcionou muito no que eu estou fazendo na tese agora, assim, conversou muito, porque eu trabalho com o corpo e o corpo feminino, né? E só que na parte de literatura. E tive várias aqui epifanias durante a tua fala e que agregou muito e que inclusive só para informar que eu tive e-mails, com certeza, porque eu tenho um pouco da parte teórica que tu trouxe, assim, ainda mais sobre o corpo e principalmente como esses discursos sempre caem sobre o corpo, né, e, enfim, por diferentes intersecções. Então não é isso, mas obrigada. Muito obrigada, estou muito satisfeita em ouvir isso. Me coloco muito disponível, adoro trocar ideias sobre diferentes pesquisas, enfim, né? Tanto falando da minha, né? Troco muita ideia com a Ana, principalmente, assim, né?
e escutar as outras pessoas também, porque daí quando a gente está escutando sobre uma pesquisa de outra pessoa, a gente sempre tem insights sobre a nossa própria pesquisa. Então, eu acho que essas trocas elas são sempre muito bem-vindas e muito importantes. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer de novo a todo mundo que veio. A gente vai ficar por aqui, porque tem um GT agora. E é isso. Muito obrigada. Pode tirar da novela, Só vou pausar aqui.